Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, hoje, dia 19 de setembro, falta um dia para o feriado mais importante aqui dos gaúchos, o 20 de setembro, comemorando a Revolução Farroupilha, mas de revolta a gente está cheio, tem muita coisa revoltante nos dias de hoje. Aqui no episódio épico da nossa história, tem muitas divergências a respeito do que aconteceu realmente naquele momento. Vamos deixar talvez para conversar sobre isso amanhã. Mas hoje é segunda-feira, véspera de feriado aqui no Rio Grande do Sul, digo novamente, mas acima de tudo, mais importante do que tudo, é dia do quadro que vem por aí. Mas antes vamos tocar alguns pitacos a respeito de algum assunto nessa segunda-feira. E nós não vamos falar de alguma coisa conjuntural, vamos falar de políticas migratórias. Certamente aqui no Brasil nós não temos muito esse problema. Até tem muita gente que vem aqui para o Brasil de vários lugares do mundo. Atualmente está vindo no Rio Grande do Sul mais argentinos, venezuelanos, mas tem muitas pessoas vindo da África, até da Europa e Ásia, porque o Brasil é um país realmente que ainda guarda muitas oportunidades e tem a capacidade de abrigar ainda muitos refugiados e receber esse pessoal até relativamente bem. Mas nos Estados Unidos, que é um país feito por imigrantes, a situação está bem diferente. Olha só o que está acontecendo. Nós temos lá duas visões bem distintas. Uma proposta pelo Partido Democrata, que é mais a favor de uma política, diríamos assim, menos cuidadosa com a entrada de imigrantes, especialmente provenientes do México, e a outra do Partido Republicano, que é mais rígido, que, segundo eles, tem que ser mais controlados, especialmente a migração ilegal, sob o risco de provocar sérios problemas sociais, étnicos e até econômicos nos Estados Unidos. Lembrando que o que acontece aqui no Brasil, da tolerância que a nossa população tem em relação à cor de pele, em relação à religião, em relação a hábitos de vida, nós somos, apesar de algumas pessoas dizerem o contrário, nós somos sim um país muito democrático em termos de hábitos e costumes e tolerância. Nos Estados Unidos não é bem assim. Eles têm um clima normalmente muito tenso em alguns bolsões populacionais e isso pega pesado em determinados momentos da história deles. O que está acontecendo lá? O que está pegando nesse momento? Como já disse, os democratas são mais a favor de uma liberalidade migratória, enquanto os republicanos são mais conservadores nesse sentido. Porém, se nós analisarmos a questão geopolítica dos Estados Unidos, nós vamos observar o quê? A maioria dos imigrantes ilegais que chegam naquele país vão para onde? Chegam no Texas por terra e na Flórida por via aérea. E são os dois maiores bolsões de imigrantes ilegais naquele país. Coincidentemente, esses dois estados tradicionalmente são republicanos, contra esse tipo de imigração, mas sujeitos, é claro, a uma lei federal. Enquanto isso, os estados como Washington e Califórnia, com tradição mais democrata, ficam relativamente longe desse fluxo migratório. E aí, o que o governo desses estados que estão recebendo imigrantes está fazendo? Simplesmente colocando esse pessoal que está entrando em ônibus, aviões, e mandando para os estados democratas que mais argumentam a favor da liberdade migratória esses contingentes. E chegam esses imigrantes, normalmente são encaminhados para as regiões mais ricas de cada município, de cada estado, e isso está criando alguns constrangimentos. Não estou dizendo que uma coisa dessas está certo, está errado. Só estou dizendo o seguinte, realmente, Flórida e Texas, de uma maneira talvez não tão humana, mas não podemos negar que é criativa, transformaram esses imigrantes numa pedra de sapato para aqueles que defendem a livre entrada de pessoas nos Estados Unidos. Olha, eu não tenho posição nenhuma a respeito disso, acho que existem prós, existem contras, uma economia certamente tem uma capacidade limitada de absorver um certo número de pessoas durante certo tempo, mas o questionamento, a polêmica, deve dar muito pano para manga ainda lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Eventualmente, os estados democratas mudem um pouco sua opinião sobre a liberdade migratória,
ou entre em uma espécie de acordo com os republicanos para melhor redistribuição desses contingentes que vão entrando. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Certamente essa história ainda vai ter muitos desenrolares. E vamos agora sim para o quadro que vem por aí. Amanhã, terça-feira, portanto, a Receita Federal vai divulgar a arrecadação tributária referente ao mês de agosto. Em julho, como nós observamos no fora de curva de algumas semanas atrás, o crescimento dessa arrecadação foi calcado no imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, sobre as empresas que estão ganhando mais dinheiro, sejam estatais ou empresas privadas de médio e grande porte, especialmente. Agora, em agosto, não deve ser diferente. Acho que a arrecadação vai continuar crescendo até o final do ano, pelo menos até novembro, especialmente porque a base comparativa de 2021 ainda estava muito deprimida. Então vai ser fácil melhorar a arrecadação em função disso. E na quarta-feira começa a reunião do Conselho de Política Monetária, onde no dia seguinte, mas vamos deixar na quarta-feira para analisar, o Banco Central vai definir a nova Selic. Os analistas de plantão estão apostando numa estabilidade na casa dos 13,75% e alguns outros, uma minoria no caso, estão até apostando numa alta de mais 0,25 ponto percentual, fazendo a nossa taxa de juros básicas chegar a 14%, o que seria um pouco mais absurdo do que os 13,75%. O que eu vou dizer para vocês? Aposta nesse sentido não vale a pena fazer. Vale a pena, sim, avaliar se isso está certo ou está errado. Como eu venho insistindo há vários meses, essa exagerada alta de juros no Brasil, ela não está correta, não. Se o objetivo é segurar a inflação não foi causada por bens de consumo durável, cujo consumo está caindo de maneira absurda no nosso país. E foi causada, sim, pelo aumento do combustível que agora está retroagindo, não só em função da questão tributária, mas também dado o recuo dos preços do petróleo no mercado internacional, e também a questão dos alimentos, que aparentemente está sob controle, pelo menos aqui no Brasil, nesse período aí de início de primavera. Então, gente, na minha opinião, juro não deveria subir nem se manter como está, deveria sim cair, que faria um bem danado para a política industrial e para o consumo de bens duráveis aqui no Brasil. Mas eu vou me considerar derrotado nesse ponto. Acredito que os analistas de plantão, como previsão, eles estão corretos, porque o Banco Central sempre segue o que eles dizem. Ponto final. E na quinta-feira vai sair mais um dado importantíssimo nos Estados Unidos, que é os pedidos de seguro-desemprego. E esse é um indicador também que as pessoas estão projetando sempre um aumento, mas esse aumento não vem acontecendo. Parece que tem uma torcida a favor de que os norte-americanos entrem em recessão. Eu torço contra qualquer país entrar em recessão, especialmente nosso Brasil, e em segundo plano os Estados Unidos, porque problemas na economia dos Estados Unidos geram outros problemas mais graves ainda na economia de todo mundo, inclusive o Brasil. Acho que nessa semana os pedidos de seguro-desemprego vão continuar na casa de 215 mil e vai mostrar uma estabilidade do mercado de trabalho norte-americano, o que mantém a expectativa de elevada atividade econômica, especialmente na área de serviços, assim como no Brasil, lá na América do Norte. E não vamos esquecer, gente, além do nosso Banco Central definir os juros numa reunião que vai começar na quarta-feira e terminar na quinta, os outros principais bancos centrais do nosso mundo também vão decidir a quantas vai estar o juro básico nos seus respectivos países e mercados. Isso vai acontecer nos Estados Unidos e na Europa, vamos aguardar. Provavelmente lá eles vão subir um pouquinho, não é a Selic deles, é a taxa básica, a Prime, não sei, cada um chama como quer, mas a alta deles vai fazer com que os juros básicos por lá ainda fiquem abaixo de 2,5%. E o nosso pode chegar até 14% ou se mantém em 13,75%. É uma diferença absurda, abissal, considerando especialmente que a nossa inflação agora está abaixo da deles. E finalmente na sexta-feira vamos aguardar por dois indicadores internacionais. É o mesmo indicador, mas referente a dois países diferentes.
Alemanha e Reino Unido. Eu estou falando daquele índice de atividade dos gerentes de compras, o PMI, ou como falam os chiques, PMI. Na Alemanha, a tendência é que esse indicador ele fique abaixo de 50. Lembrando, quando está de 50 para cima, há uma melhoria do contexto econômico, e quando está abaixo, há uma piora desse contexto. A previsão dos analistas deles lá projeta um índice de 49,8, ou seja, um pequeno pessimismo, uma pequena redução do volume de compras. Para o caso da Alemanha, gente, eu acho que isso ainda é pouco, porque esse país está sendo duramente afetado pela questão do corte energético provocado pelos boicotes à Rússia em guerra com a Ucrânia. Isso aí nem cabe mais aprofundar a questão, está todo mundo sabendo desses embargos comerciais. E agora, falando do Reino Unido, a perspectiva ainda é levemente positiva. Então, lembrando, 50 para baixo é negativo, 50 para cima é positivo. A previsão lá é de 50,9%. Estão falando muito que o Reino Unido vai entrar em recessão, assim como os Estados Unidos iriam entrar em recessão. Eu ainda tenho dúvidas em relação a isso. Acho que o governo do Reino Unido, apesar dessa troca recente de primeiros-ministros e falecimento da Rainha Elizabeth II e ascensão agora do Rei Charles III, tem as suas variáveis econômicas muito bem monitoradas. Sim, também tem o problema energético, mas, assim como a Alemanha, eles estão lançando novamente mão do carvão para substituir as fontes energéticas russas. Então vamos fazer um pouco mais de fumaça, mas no curto prazo até pode ter um baquezinho no fornecimento energético, mas isso não vai durar muito tempo, não. E eu vejo agora, depois de alguns anos, eu fui muito crítico à saída do Reino Unido da União Europeia, agora eu começo a ver com outros olhos. O Reino Unido, sim, está criando um novo contexto de alianças, que não é mais com a Europa, está virando as costas para a Europa e olhando mais para o mercado formado entre Estados Unidos, Japão, Austrália e alguns outros países que estão se unindo em função de novos padrões geopolíticos que estão começando a se delinear nesse mundo, o qual nós já conversamos em alguns foras de curva anteriores. E assim, gente, estou encerrando agora esse vídeo. Peço que não se esqueçam, botando no like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos e inscrevam-se no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, uma baita e uma super produtiva semana. Até breve, tchau.